O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Tribunal da Venezuela desqualifica a principal candidata presidencial da oposição. Bem, mais uma notícia sobre as eleições venezuelanas desse ano, né? A Maria Corina Machado, que foi escolhida, né, como a candidata única da oposição, ela já havia perdido os direitos políticos dela. Lembrando que, além dela ser uma pessoa historicamente ligada à direita venezuelana, o motivo específico dela ter perdido os direitos políticos é uma acusação que pode não parecer grave do ponto de vista criminal, mas é uma acusação bastante grave do ponto de vista político, né? Que ela, alguns anos atrás, aceitou ser embaixadora panamenha. Né? Ela fez isso para ter a imunidade do cargo e poder, então, ser oposicionista ao Maduro, especialmente viajando por outros países, se encontrando com outras lideranças políticas, né? Assim como, por exemplo, o Guaidó também se encontrou com outras lideranças políticas, mas o Guaidó tinha imunidade do próprio cargo. Pois bem, essa semana o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela afirmou que ela não pode disputar as eleições, ela foi desqualificada, devido a essa perda dos direitos políticos que a gente mencionou. 2 dias antes da decisão, o Nicolás Maduro disse que os acordos com a oposição estão feridos de morte, né, mortalmente feridos, depois daquela denúncia que a gente repercutiu no programa passado dos planos para assassinar o Maduro. Então, Maduro falou, olha só, a oposição quer me matar, então o acordo foi ferido de morte. E aí, 2 dias depois, a Suprema Corte, que é controlada por pessoas nomeadas, né, especialmente pelo próprio Maduro, né, manteve essa proibição da Corina Machado de disputar as eleições. Isso foi no último final de semana, né? Lembrando que o programa passado a gente gravou na quinta-feira, assim como essa semana, assim como semana que vem. E aí, na segunda-feira, dia 29, o governo dos Estados Unidos afirmou que, a partir do dia 13 de fevereiro, algumas daquelas sanções que haviam sido levantadas serão reimpostas, especialmente as relacionadas à Minervem, né, que é a empresa estatal venezuelana de exploração de ouro. A vice-presidente Delcy Rodrigues, ex-ministra de Relações Exteriores, disse que os Estados Unidos estão fazendo chantagem, né? Eu acho que o termo que ela usou talvez fosse melhor traduzido como extorsão, mas enfim, extorsão, chantagem. E a Maria Corina Machado disse que não é possível fazer uma eleição legítima sem ela, tá? Enquanto a OEA e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenaram a decisão, afirmando que elas são próprias de regimes autoritários e criam um ambiente de perseguição que desencoraja o voto. Enfim, feita essa longa introdução pela parte mais factual, por favor, nossa querida Silvia, que está lá em Buenos Aires, onde o leão Milei está enjaulando pessoas, porque a gravura saiu errado. Exato. A gravura mostra todo mundo entrando na jaula, mas logo a gente entra nesse item. Sobre a Maria Corina, em primeiro lugar, eu acho que é legal a gente lembrar, já que temos um público jovem, que a Maria Corina foi a primeira opositora do Maduro quando a gente ainda não chamava a Venezuela de ditadura. Eu sei que tem gente que não chama até hoje, mas enfim, quando muitas instituições ainda tinham seu poder, eram independentes. A Corina foi quem começou a construir uma oposição, vendo já alguns arrebatos autoritários do Maduro, expropriações, etc. E eu gosto de lembrar disso porque, sim, ela é uma política de direita, não é de extrema direita, enfim, esse termo nem se usava tanto nessa época, e
Eu acho que agora ela está com ambições de juntar todos, acaba virando a pessoa que todo mundo conhece, né? A Maricori, como se chama, ela é chamada lá, né? Vas a votar a Maricori, Maricori vá, Maricori não vá. E ela é uma mulher extremamente corajosa. Eu fiz uma viagem uma vez com um grupo de jornalistas e com ela, porque ela também tem entre as proibições viajar de avião dentro da Venezuela. Então, quando ela vai fazer um ato, um comício em algum lugar, ela tem que ir de carro. E mesmo assim, quando eles sabem que ela está na estrada tal, vão lá, fazem um retém, um pedágio, enchem a paciência dela bastante. E nesse dia a gente foi a Barquisimeto. Tinha um ato do partido dela lá e ela já não era mais senadora, mas estava cheia de limitações, né? Tanto que os filhos dela também não moram na Venezuela, enfim, foram agora recentemente, tiveram permissão para visitá-la por causa da eleição, mas já foram. Ela é uma mulher que aguenta muita coisa. E eu não vejo, falando agora do presente, eu não vejo a Maria Corina desistindo de nada. Eu acho que ela vai pressionar de todos os modos possíveis, até mesmo para criar um sucessor, ou rumores que eu tenho ouvido aí de jornalistas de lá, de tentar tensionar mais o racha que tem dentro do exército, dos apoiadores e dos não apoiadores do Maduro, porque existe um pouco essa ideia, né? Quem vai substituir o Maduro vai ser o próprio chavismo, né? Talvez o Padrino López, chefe militar do país, enfim. Eu acho que ela não ficará calada. Agora, se o Maduro vai querer se vitimizar para tentar evitar que o acordo volte atrás, que as sanções baixem, isso de fato vai ficar na mão dos Estados Unidos decidir, né? É obviamente uma chantagem, né? Ou um nome parecido aí. Sobre fazer 2 comentários sobre o que a Silvia falou. Um que, assim, a gente já conversou sobre isso aqui no programa, né, para os muitos ouvintes, né, o Padrino Lopes, que é o comandante do exército, ele é o verdadeiro sustentáculo de poder do Maduro. Independente de quem estiver ouvindo isso, for de esquerda, direita, centro, odeia os militares, é militar, enfim, tal, isso é um fato. Tá? O Padrino Lopes, inclusive, a gente comentou no ano passado que pela lei venezuelana, por exemplo, ele já deveria ter ido para a reserva, mas ele é mantido tanto por ser esse pilar do Maduro, quanto pelo tamanho da influência que ele tem, que além de ser um general, ele é visto como um militar extremamente politizado, né? E ele é do chavismo, né? Sim. E a segunda coisa é que, assim, é mais um gracejo, né? Você mencionou que a Maria Corina Machado, ela era opositora do Maduro, né? Foi uma das primeiras opositoras do Maduro. Errei do Chaves. Não, do Maduro e do Chaves, né? Mas assim, no caso dela, quando ela foi eleita, né? Quando ela foi escolhida candidata da oposição, a gente fez aqui, né, um breve perfil dela aqui. E aí tem até um pouquinho, digamos assim, de lado pessoal nisso, né? Porque o Chaves, ele estatizou parte das indústrias da família dela, né? do pai dela. Então talvez tenha um quê pessoal nisso também. Ah, claro. Aí todos têm interesses, né? E o próprio, essa relação do Padrino Lopes, né? E com o Maduro, a questão, há uma questão por trás aí, se eles estão bem ou se eles não estão tão bem, e teria a ideia de que o Padrino estaria dizendo ao Maduro aos poucos, olha, para a gente não perder isso em algum momento, porque os Estados Unidos estão perdendo a paciência conosco, vamos você dar um passinho para o lado ali, e a gente põe um Jorge Rodríguez na frente, uma figura chavista de peso, né? Jorge Rodríguez, inclusive, que é um homem bastante inteligente, é um psicanalista conhecido, tal. Ele é um homem muito interessante, mas é do mal. Enfim, há vários modos de ver como é que isso vai sair
dessa situação, né? Mas até agora o Maduro agora assumiu uma questão defensiva, e essa coisa de vitimizar-se pode servir para ele adiar ainda mais a eleição, porque as eleições da Venezuela sempre são em abril e ele já adiou para o segundo semestre sem por data. Então, não sei, vai ser um ano animado na Venezuela. Bem, da Venezuela a gente cruza a fronteira com o Brasil para algumas notícias relacionadas à nossa política externa, a começar pela morte do diplomata Samuel Pinheiro Guimarães Neto aos 84 anos. Isso, ele faleceu na última segunda-feira, dia 29. Ele foi o secretário-geral do Itamaraty de 2003 a 2009, né, durante o primeiro governo Lula. Depois ele também teve uma importância, um papel de liderança no Mercosul. Lembrando, o secretário-geral do Itamaraty é o cargo mais alto reservado à carreira de diplomata. Né, o ministro pode ser uma pessoa de fora da carreira. Ele também é muito conhecido por um dos livros que ele escreveu, né, que é o 500 anos de periferia, né, que faz uma análise influenciada muito pelo pensamento da CEPAL, né, enfim, sobre o papel do Brasil e da América Latina. E, enfim, como, né, o Matias mencionou, ele faleceu essa semana. E, apesar do nome, ele não tem nenhuma relação com o escritório de advocacia sediado aqui em São Paulo. Eu nem pensei nisso, mas não sabia. Essa semana também tivemos o chanceler Mauro Vieira recebendo a ministra de Relações Exteriores da Bolívia, a Celinda Sosa Lunda. Ela veio acompanhada do ministro de Hidrocarbonetos, o Franklin Molina, e também o ministro de Desenvolvimento Rural, Remy Gonzalez. Né, falaram sobre aprofundamento da integração dos países, comércio de fertilizantes e cooperação energética. Né? É importante lembrar, até porque tem professora da USP, né, que diz que a Bolívia é insignificante. Foi um dos primeiros textos do Xadrez Herbal que começou a furar a bolha, né? A Bolívia é um parceiro importantíssimo para o Brasil, tá? Né? Muita gente, especialmente em São Paulo hoje, infelizmente tem preconceito com a Bolívia, especialmente devido à comunidade boliviana em São Paulo, né, que é muito numerosa, trabalha especialmente na indústria têxtil, às vezes em condições horríveis. Né? É a maior fronteira terrestre do Brasil, tá, gente? O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia e o Brasil é o principal comprador de gás boliviano, gás natural, e sem a Bolívia, aqui em São Paulo, você acenderia um fogão com lascas de madeira, tá? Então, assim, as relações Brasil-Bolívia são muito importantes. E uma coisa interessante, né, pensando aí nos nossos ouvintes que moram perto da fronteira, eu lembro quando a gente falou da fronteira, nós temos vários ouvintes que moram por ali, tem um professor de geografia, infelizmente não vou me lembrar o nome agora, mas um dos acordos foi o reconhecimento mútuo de carteiras de habilitação. Né? Então, você que mora na fronteira vai poder dirigir. Silvia, seus comentários? Eu acho que dessas questões todas que foram conversadas aí, que você colocou na ordem, essa questão energética é a mais grave nesse momento, né? Tanto que o recurso parece estar não faltando, mas começando a extinguir-se na Bolívia, né? É um assunto que se fala muito na Argentina e nas reuniões Brasil-Argentina também, em torno do tal gasoduto Néstor Kirchner, né, que ajudaria a circular melhor o gás e a eletricidade na região. Enfim, há muito que se conversar sobre a Bolívia no Brasil, até porque as questões dos incêndios na Amazônia ocorrem mais ou menos na mesma época do ano nos dois países, né? E fora a questão política que está fora dos noticiários, infelizmente, já faz um tempo, já deveria ter entrado, né? Que é esse racha Lúcio e Evo, e quais serão as estratégias do Evo Morales para tentar finalmente mais um mandato, né? E finalmente o Brasil, né, o MRE anunciou que vão iniciar, né, os eventos e celebrações
alusivos aos 200 anos de relações oficiais entre Brasil e Estados Unidos, né, celebrados em 26 de maio de 1824. Tem toda uma discussão dentro da historiografia, dentro da história, né, da política externa brasileira, qual foi o primeiro país a reconhecer, né, a independência brasileira. Hoje, muito provavelmente, durante muito tempo era dito que foram os Estados Unidos, né, mas hoje, né, as novas fontes falam que foi o rei do Benin, né? Até pelo comércio de pessoas escravizadas, né, o rei do Benin, né, que não corresponde ao atual Benin, né, também o antigo reino do Benin fica dentro da atual Nigéria. Enfim, e falar pro pessoal da MRE aí para convidar nós, né, para os eventos, tanto para os Convescotes quanto pro... Não, porque eles falaram aqui, ó, seminários, eventos culturais, então pode ter coisas importantes e assim, e o que a gente divulga aqui dá certo, viu? Exatamente. Eu não sabia disso, eu tinha uma ideia bastante clara de que tinha sido a Argentina. Então, tem esse debate, né, sobre Estados Unidos, Argentina, porque no caso dos Estados Unidos, acho que foi uma nota do Congresso, né? Não foi um ato presidencial, enfim, agora eu não me lembro direito. O Amado Servo que analisa isso na história da política exterior brasileira. E a questão do rei do Benin, né? Embora né, não seja um Estado contemporâneo. Mas que tem muito a ver conosco, né? Sem dúvida nenhuma. O idioma é parecido, muitos escravos vieram para cá. Foram escravos devolvidos que foram formar o Benin, né? Bem, como a Silvia citou, a Argentina, é para lá que nós vamos, resgatando, né, uma notícia da semana passada, né, já que o Milei demitiu, né, o primeiro-ministro do seu gabinete com menos de 2 meses de governo. E já tem outro na mira também. Exatamente. Essa notícia desse primeiro-ministro a ser demitido, quando começaram a surgir os bastidores, por que foi, qual foi a briga, etc., meio que isso foi atropelado pela votação da lei ônibus. Então, nós não sabemos ao certo se o Milei está de fato pensando já num reshuffle de gabinete, né, numa troca de ministros. Mas é fato que depois disso começou a circular a ideia do Guilherme Franco sair também. Seria muito surpreendente. Ele é dos ministros do Milei, um dos mais vocais, um dos mais acessíveis, um dos mais educados. Talvez por isso tudo que eu estou dizendo ele esteja na mira, né? Ele que é o ministro do interior, né? E é um dos responsáveis justamente pela negociação com os governadores, mas o Milei está muito descontente justamente com a articulação dele e do Martim Menem, né, que é o atual presidente da Câmara, que também é do Libertar Avança e sobrinho do ex-presidente Carlos Menem e filho do ex-senador Eduardo Menem, todos da província de La Rioja. Martim Menem vem presidindo essas sessões, né, que são na Câmara agora, né? Quando for para o Senado é a Vitória Villarruel. Como vice-presidenta, né? Isso. O Martim Menem tem conduzido de maneira, eu diria, regular essas votações, mas eu tenho críticas. Eu andei assistindo boa parte. Eu acho que em muitos momentos faltou não só um chamado para as pessoas que estavam lá fora, para que se acalmasse um pouco o enfrentamento, porque os soldados saíram atirando com bombas de gás lacrimogêneo. Assim. Eu estava até comentando com colegas, nossa, Venezuela feelings, esqueci meu vinagre, esqueci meu limão, esqueci tudo. Mas, enfim, ele não fez nenhuma referência à confusão lá fora. Hoje só que ele disse, não, realmente foi lamentável, isso precisa melhorar. Mas também dentro, porque dentro os peronistas, hoje congregados no partido União por la Pátria, alguns foram bastante ponderados, mas muitos deles foram muito, muito agressivos nas suas linguagens. Tanto ao falar de educação, ao falar de feminismo, e teve uma que
praticamente insultou o Martin Manning, assim, dizendo, vocês do Libertar Avança estão querendo qualquer coisa, tal, não sei o quê. E ele pediu maneiras, modos, né, educação dentro do recinto. Então, hoje ainda, até as 2 da manhã, nós vamos ver isso em ação. Ele não aguentou os 2 dias inteiros, é curioso que ele fez uma dobradinha ali, porque é comum, depois de 8 horas de sessão, sai para descansar e vem um substituto para continuar a sessão. E o substituto que eles colocaram foi o Julio Cobos, que foi o primeiro vice-presidente da Cristina Kirchner e que meio que criou o problema ali do campo, né? E a Cristina não olha para a cara dele. Foi muito curioso ver um Cobos envelhecido, já todos achavam que estava fora da política, presidindo essa parte da sessão. Mas agora já voltou o Martin Manning. Vamos ver como. E de acordo com o La Política, né, o destino, né, do Guillermo Francos poderia ser a embaixada do Reino Unido, né, no que seria um exílio, assim, vamos dizer, né, enquanto que o Manning seria rebaixado para chefe do bloco, né, da Libertar Avança na Câmara. Exato, seria um deputado mais. Mas também tem o Reino Unido não é exatamente férias, né? Tem a questão das Malvinas, né? O Milei diz que quer mudar o modo da relação, mas, enfim, é bem mais light, bem mais legal. E ainda falando, né, de congressistas, né? Tem a questão relacionada justamente à lei de interrupção legal do embaraço, né, a chamada lei do aborto, que entrou, né, justamente na agenda legislativa governista não urgente, e tem ganhado força, né, essa narrativa de tentar derrubar essa lei, né, inclusive alguns congressistas, né, já estão se manifestando em relação a isso, né? Mais recentemente o Nicolás Maioraz, né, que é deputado pela província de Santa Fé, e isso numa entrevista à Rádio Rosário 3 nesta semana, e também, né, alguns quadros importantes, né, entre eles o Eduardo Manning, que eu já citei anteriormente, que não tem cargo atualmente, mas é uma figura histórica, né, do Partido Justicialista, até pela ligação com o seu falecido irmão, além do Rodolfo Carlos Barra e da Cristina Guzmán, que inclusive assinaram um documento relacionado justamente ao histórico da lei do aborto. Sim, e nas ruas hoje, ontem, você pôde ver, foi possível ver muitas meninas progressistas de verde ali, como se, mais ou menos como se não tivesse votado a lei, né? Enfim, já votou 2 vezes, uma não aprovou, uma aprovou, é lei já, está na Constituição, vai ser muito complicado isso. Enfim, se é que a gente vai chegar nesse ponto, porque acho que isso ficaria um pouco de fora. Eu não sei se isso fica de fora do DNU, da lei ônibus, e espera o início das sessões em março, ou se já aproveitam e colocam aí mesmo, não sei. Só para contextualizar para os nossos ouvintes, né, você mencionou que as jovens estão de verde, porque o verde é a cor da campanha feita em vários países latino-americanos, né, pelo aborto de gestação por especialmente grupos feministas. E no caso da Argentina, as pessoas que são contrárias ao aborto e, nas palavras dela, a favor da vida, usam o pano celeste, né? Isso. Voltou a aparecer, inclusive, o bebezão. Vocês lembram do bebezão? Sim. Apareceu já de novo, num dos protestos ali. Vai voltar. E a Silvia também citou, né, o DNU, né, e nessa semana também, ontem, né, para falar a verdade, estamos gravando quinta-feira, dia 1º de fevereiro, mas ontem, quarta-feira, 31 de janeiro, o que muita gente está falando, dia 68 de janeiro também, que é o mês
parece que não terminava. A Câmara de Apelações do Trabalho deu causa favorável à CGT contra a reforma laboral proposta pelo governo no DNU, declarando como inconstitucional, né? Então, é uma vitória aí do movimento sindicalista em relação à reforma trabalhista que estava sendo, né, gestada pelo atual governo. A Lei Ônibus chegou bastante desidratada, esvaziada, né, de alguns pontos ali. Uma tentativa do Milei do governo de fazer com que passe de qualquer forma. Agora, muito curioso, e eu queria notar isso porque não vejo como muito comum o fato do Milei não aparecer. Ninguém sabe onde o Milei está. Enfim, ele voltou de Davos, ele deu umas entrevistas para uns canais estrangeiros e ele não está opinando sobre o dia a dia do que está acontecendo. Talvez nem devesse, mas pelo menos aparecer, mostrar solidariedade a Bullitt. Quem tá do governo lá com a apito na mão, megafone, comandando as tropas é a Bullitt. Não parece ter mais ninguém ao mando ali. A verdadeira capitana, né? Exatamente. Bem, ainda sobre a política interna argentina, né? O atual embaixador do país no Brasil e ex-presidenciável Daniel Scioli será secretário de Esportes e Turismo do governo Milei, né? Lembrando que ele foi atleta, né? No caso de lancha náutica, no qual inclusive ele acabou perdendo o seu braço, né? Num acidente enquanto participava de não lembro agora se foi um treino ou uma prova, né? Mas o Daniel Scioli é sabido, né, em toda a Argentina que ele acabou perdendo esse membro. Então, eu vou pedir para vocês dois me explicarem isso, porque assim, lembrando para os Estados Unidos, Daniel Scioli, além de ser embaixador da Argentina no Brasil, ele foi vice-presidente, foi governador da província de Buenos Aires e disputou o segundo turno das eleições presidenciais com o Macri. E aí ele aceita ser secretário de esportes, que o Matias explicou, né, um pouco a vida esportiva dele. Secretaria de esportes é um cargo que tem sim a sua relevância devido à importância que o esporte deveria ter na vida das pessoas, especialmente na infância e na adolescência. Mas, pensando que a gente está indo, né, o cara foi de quase presidente para secretário de esportes em apenas alguns anos. E ele é peronista, né? Então, assim, ainda tem isso. O que ele vai fazer no governo Milei? Então, assim, por favor, vocês dois me expliquem, porque sabe, pra mim não fez muito sentido, não. E não é a primeira vez que ele assume essa pasta, né? Porque ele também foi o ministro, né, indicado pelo então presidente Adolfo Rodrigues Saá, que foi um dos 5 presidentes lá no final de 2001, mas seguiu no cargo até a eleição do Néstor Kirchner, né, enquanto que o Eduardo Duhalde era o presidente da Argentina. Digamos que assim, tecnicamente ele tem vivência nessas áreas. Ambiente, acho que não tem nenhum. Eu esqueci de citar que o ambiente entrou na pasta também. Bem lembrado, Silvia. Ambiente, turismo e esporte. E esporte, exato. Agora, o que está se passando na cabeça do Scioli, eu não sei dizer, porque nas primárias, quando o Milei disparou na frente ali, eu vi lá no bunker do peronismo, ele pegar o microfone e falar: vamos lutar contra todos os fascismos. Uma derrota hoje não é uma derrota depois e tudo mais. Por isso eu acho muito estranho a ideia de, bom, ele está indo bem no Brasil e de fato ele é bem avaliado ali pelos empresários e políticos. Poderia ser uma atenuante para ele continuar embaixador no Brasil, porque ele foi com o Bolsonaro, foi com o Lula, enfim, e estava fazendo a coisa acontecer, e até nas festas de aniversário dos filhos do Bolsonaro, enfim. Talvez que tenha sido isso. Mas é muito curioso, e os peronistas de maior
rango, nível, já estão criticando ele muito, né? Alberto Fernandes, Santiago Cafiero, a Cristina não se pronunciou, mas ele era um peronista que incluía Perón nos seus... Ele foi presidente do PJ também. Foi presidente do PJ, foi vice do Kirchner, que levantou a Argentina num momento terrível ali de pobreza, enfim. Não dá para entender que ele resolva voltar à Argentina. Ele poderia voltar para a iniciativa privada, para a própria política. Poderia ser vontade de voltar, mas voltar e participar do governo Milei realmente o desbanca, pelo menos do ponto de vista da coerência, muito, né? Pode, assim, é o que você falou, porque mesmo que se pense, pode ser um prêmio de consolação. Milei quer trocar o embaixador da Argentina aqui, quer botar um dos cachorros dele e aí dar um prêmio de consolação pro Scioli. Ok, mas ele não precisa aceitar esse prêmio de consolação também. Ele pode virar e falar, pô, se eu não vou ser embaixador... E assim, ser embaixador da Argentina no Brasil é o que eu imagino seja o terceiro cargo da diplomacia argentina, né? Atrás apenas da chefia da diplomacia e de ser embaixador em Washington, imagino. Então, se eu não vou ser embaixador no Brasil da Argentina, eu não quero o prêmio de consolação, eu vou seguir minha vida como você acabou de falar. Claro, exatamente. Opções há, né? Então, não faz sentido. É. Ele torce para que time, Matias? Ele é Boca. Eu quero registrar que o Matias não precisou respirar, não usou o Google, tá? O Matias sabe os torcedores de todos os políticos argentinos. Enfim, se ele é Boca, ele tem mais que se ferrar. Então. Mas olha, eu tenho uma anedota futebolística sobre ele. Você sabe que ele tem um sítio que chama-se Vila Lañata, onde ele passa os fins de semana, deve passar a semana também, quando tá aqui. E é um lugar bonito, um sítio e tal, e ele tem ali uma quadra de futebol de salão que ele joga até hoje. Ele fundou um time, o Villa Lanata, que inclusive disputa, né, os campeonatos de futsal organizados pela AFA. E ele também disputa quando ele tá aqui. Sim, inclusive já teve um amistoso, né, entre o Villa Lanata e o Boca Juniors, no qual ele e o Macri se enfrentaram. Sim. Antes mesmo deles serem candidatos à presidência em 2015. E ele é apelidado El Pichichi porque é aquele que faz mais gol. Vem da tradição do futebol espanhol, é isso. Tá. Exato. Mas o mais curioso de tudo isso que eu tô contando para vocês é que tem na cancha, né, numa das arquibancadas, ele tem uma espécie de altar com bonecos de cera, de qualidade bastante duvidosa, mas enfim. Como se fosse um museu? Assim. Como se fosse... Isso eu não sabia. Levou o Lula lá e o Lula ficava olhando, olha, o Fidel, porque são todas pessoas revolucionárias, né? Che, Fidel, enfim, todas as pessoas, todos os ícones da esquerda, Che Guevara e tal. Então, é isso, né? Ele vai tirar essas pessoas de lá, bonecos de lá, enfim. Há que investigar aí qual é a estratégia do Scioli, se é que tem alguma. Isso. E também, né, para fechar, né, esse segmento argentino, mais duas notícias, né? Uma que a oposição indicou apoio ao Milei, né, em relação a lei ônibus, né? Isso é uma reportagem da Folha de ontem, né? Quarta-feira, dia 31, e que também teve, né, essa troca de farpas entre o Milei e o Gustavo Petro, né? No qual o Milei chamou seu homólogo colombiano de assassino comunista e, por sua vez, o governo colombiano convocou o seu embaixador em Buenos Aires após essa ofensa. Teria sido na época do M19, né? Mas já li muita literatura sobre Colômbia dessa época e não se chega a uma conclusão de que ele tenha, de fato, atirado em alguém.
O mesmo nos pode dizer de Mujica, né? Que reza a lenda, paira a dúvida de que ele teria atirado no policial. Mas aquelas coisas de tempo de guerrilha, né? Tiveram sua anistia, passou, enfim. E no caso, o Milei deu essa declaração numa entrevista para a jornalista colombiana Patricia Janiot, né? Diz que é um comunista assassino que está afundando a Colômbia. Então, o meu comentário sobre isso é que, assim, foi uma parada absolutamente gratuita, né? Acabo tendo uma abordagem, né? Acho que a gente, em quase 10 anos de programa, já deixou isso aqui claro, né? Eu tenho uma abordagem muitas vezes pragmática da política, às vezes as pessoas se irritam com isso e tal. Mas, assim, mesmo que ele ache isso, mesmo que ele ache o Petro a pessoa mais desprezível do mundo, eu quero entender o que se passou na cabeça dele para ele decidir falar isso ali naquele momento. O que ele vai ganhar com isso, qual sabe? Qual é o ganho político? Foi uma parada completamente gratuita, sabe? Então não... Quando ele chamava a Patrícia Bullrich montoneira assassina, tinha pelo menos um interesse político ali, né? De ganhar a eleição eleitoral, dela. Né? Eleitoral, exato. Isso. E daí o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia emitiu um comunicado, né, no qual o governo rechaça energicamente essa declaração que atenta contra a honra do primeiro mandatário. As palavras do presidente Milei desconhecem e vulnerabilizam os profundos laços de amizade, entendimento e cooperação entre ambos os países. Da Argentina a gente vai para o Chile com uma notícia relacionada à saída da vida pública do ex-presidente do país transandino, Ricardo Lagos. O Ricardo Lagos, que está com 85 anos de idade, né? Ele foi do Partido Socialista Chileno e depois, né, foi do Partido da Democracia. Ele foi presidente do Chile de 2000, né, a 2006. No período da concertação, né? Exatamente. Né? E ele anunciou que está se retirando da vida pública e que ele quer pensar em outras formas de contribuir para os desafios do Chile que o mundo tem adiante. Né? Ele anunciou que também vai escrever as suas memórias, né? Vai terminar, melhor dizendo, as suas memórias. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o governo Lagos foi o governo que teve uma das quedas mais agudas do índice Gini do Chile. Né? O índice Gini é um índice que, como qualquer índice socioeconômico, ele vai ter seus problemas, suas limitações, mas é um índice que mede a desigualdade econômica dentro do país. Embora os críticos dele diziam na época, né, que ele era o primeiro socialista de direita, né, da América Latina, do mundo, enfim. Mas tivemos aí esse anúncio. Você já entrevistou o Lagos, Silvia? Já. Mano, é impressionante. Se eu virar aqui e falar, você já entrevistou, sei lá, o vice-presidente da província de Cochabamba, você vai falar que já. São mais de 20 anos como correspondente, né, Felipe? Abre várias portas. Eu tenho uma foto com ele, eu vou mandar para vocês qualquer hora. Eu acho que o Lagos foi, naquela época, né, 2006, um progressista importante na América Latina, né? Depois viria a nova onda e tudo mais, ele não participou disso, mas ele representou vários avanços para o Chile, começando pela própria Constituição, essa Constituição do Pinochet, que é como se denomina a Constituição atual, leva à assinatura de Ricardo Lagos, porque ele mudou 58 artigos e eram os artigos mais autoritários, que davam mais poderes para os militares. E isso passou. Ficaram, obviamente, vários artigos aí que incomodam até hoje no setor da sociedade, né? As pautas de gênero, as pautas relacionadas a pensões, ao formato liberal, mas o Lagos, ele mesmo disse nessa entrevista, se eu não tirasse tudo isso, não dava mais para governar depois do Pinochet, porque os militares caíram no poder por muito tempo. E o próprio Jaime Guzmán, se não me equivoco, que
foi quem escreveu os principais artigos dessa Constituição, disse: eu quero escrever uma Constituição que, mesmo que o Pinochet morra, o pinochetismo continue existindo, para ver o grau de loucura dos caras, né? E o Lagos foi o cara que enfrentou isso, né? E, enfim, eu acho um cara admirável, né? O momento da gente falar de todo o seu legado agora, porque ele está só saindo da política, né? Não é o caso de um necrológio, mas eu rendo homenagens. Eu acho que foi um presente importante. Importante para o Boric também, embora o Boric não tenha entendido muitas lições, mas ele foi quem mais orientou o Boric até aqui. Bem, do Chile a gente vai para o Peru, né, já que o principal destino turístico do país tem enfrentado diversos protestos. Nós tivemos diversas manifestações, né, contra o governo peruano, né, não que precise de muita coisa para protestar contra o governo peruano, mas porque o governo anunciou, em conjunto com o governador de Cusco, um plano para a privatização da venda de ingressos para o Parque de Machu Picchu, né? Você tem que pagar ingresso, você tem um trem para chegar lá, né? E você tem uma limitação, inclusive, das visitas que podem ser feitas visando a preservação do local. Que é cerca de 4.000 pessoas por dia, né? O que é gente pra caramba, né? Sim, inclusive. né? Só para fazer um comparativo, né? Em 2019 foram cerca de 1,5 milhão de visitantes, e em 2021, né? Que reabriu, né? Pós-pandemia, teve já cerca de 450 mil pessoas também que visitaram o sítio arqueológico. Então nós tivemos as manifestações contra esse plano, primeiro por uma questão ali de orgulho, né? Orgulho nacional, de ser um símbolo do país e que então deveria ser gerido pelo governo, deveria ser gerido tanto pelo governo nacional, né, quanto pelo governo de Cusco e as prefeituras, né, de Urabamba e Machu Picchu, mas também pelo fato de que justamente por ser um símbolo peruano, né, ser algo muito importante, é também uma fonte de divisas importante, né, o turismo a Machu Picchu, enfim. Então nós tivemos diversas manifestações que inclusive chegaram, né, a fechar o acesso ao parque de Machu Picchu. O governo brasileiro chegou a recomendar, né, que cautela, né, para brasileiros na região, enfim. Porém, depois de um anúncio, né, feito pela ministra da Cultura, Leslie Urteaga, o governo peruano voltou atrás dessa plataforma, que seria uma plataforma privada. Eles serão vendidos agora em uma plataforma administrada pelo governo regional. E ela disse que o contrato com a empresa, né, que a empresa que administraria, será concluído, né, porém que a gestão da venda de bilhetes será pública. Então não sei como é que vai ser aí a conclusão desse contrato. E ainda no Peru, a Comissão Nacional para Desenvolvimento e Vida Sem Drogas, a DEVIDA, autorizou a transferência de uma soma de 87.200.000 soles para a Embaixada dos Estados Unidos em Lima, no que foi chamado de transferências para a intervenção de redução de cultivos com fins ilícitos, né, para o financiamento das ações conjuntas estabelecidas no acordo operativo entre o governo da República do Peru e o governo dos Estados Unidos da América para o projeto de controle das drogas, né? Mais um capítulo aí da guerra às drogas, no qual elas estão ganhando de lavada. E esse montante, né, só para fazer a conversão em reais, é de cerca de 112 milhões da nossa moeda nacional. E nada de instaurar uma discussão sobre legalização de drogas em nenhuma plataforma política, né? Isso nem pensar. Com a extrema-direita nas boletas eleitorais dos países, ninguém se aventura, né, a tratar desse tema mais. Ou se é para tratar, é para retroceder. E a Silvia acabou dando um belo gancho, né? A gente sobe pela costa do Pacífico em direção a El Salvador,
já que o país terá eleições presidenciais nesse domingo, dia 4 de fevereiro, no qual o candidato à reeleição, né, o Nayib Bukele, é o grande favorito. Além das eleições presidenciais, também serão eleitos os 60 deputados da Assembleia Legislativa Nacional e os 44 prefeitos e assembleias municipais. Lembrando que mesmo a questão, né, da diminuição dos municípios em El Salvador também fez parte das medidas, né, do governo Bukele, né, contra o que ele via ali como um problema de gestão do país, mas que também contribui para enfraquecer eventuais opositores políticos e enfraquecer os dois partidos maiores do país. E como o Matias mencionou, o Bukele lidera, né, todas as pesquisas, a não ser que sei lá, que o Godzilla apareça em El Salvador. Tudo indica que o Nayib Bukele vai, de maneira inconstitucional, se reeleger presidente de El Salvador. Eu acho que a questão que fica para debater ou para deixar no ar aí, para a gente discutir no próximo programa depois de ter avançado sobre o tribunal, sobre a Corte Constitucional, sobre o Tribunal de Justiça, sobre a Procuradoria, sobre a Corte Constitucional, ter ganho as eleições colocando 1000 dificuldades para partidos opositores, as eleições legislativas, digo, e agora se reelegendo contra a Constituição, com uma manobra esquisita aí que outros já tentaram, mas enfim, será que agora a gente deve chamar Bukele de ditador? Qual a sua opinião, Matias? Ele mesmo, né? Se chama de forma jocosa, né? Quem sou eu? Enfim, é uma questão que é muito discutida na mídia, né? Porque, ou pelo menos nos papos de editores e tudo mais, porque só tem ditador de esquerda: Nicarágua, Venezuela e Cuba. Agora a gente vai ter uma pessoa com as mesmas características governando um país importante aí na rota do tráfico, na rota da migração. Enfim, eu acho que é uma discussão que vale a pena que exista, né? Não só aqui, na mídia internacional e tudo mais. E falando da mídia local propriamente, né? O Bukele tem sido bastante criticado, né? Justamente pelo El Faro, né? E a gente já repercutiu aqui, né? De que a redação do jornal acabou mudando para San José, na Costa Rica, né? Por conta do acoso governamental, né? E nessa semana, né, no dia 28, o Bukele, né, publicou um vídeo, né, no qual tinha a introdução em texto, né, que ele falava: faz alguns meses os mesmos jornalistas de Soros, né, fazendo uma referência ao George Soros, que, né, na visão do Bukele financiaria, né, o trabalho do El Faro, também cacarejavam, né, que haviam descoberto um caso de corrupção do governo porque descobriram, entre aspas, réus trabalhando em um terreno na Praia de las Hojas. Em alguns meses a realidade se colocou diante do seu relato, né, no qual o jornalista Oscar Martínez, né, respondeu, né, tirando um print, né, do post do Bukele. Imagino que ele esteja bloqueado, né, pelo o atual presidente. Não é nem mais atual presidente salvadorenho, né, porque ele teve que se licenciar do cargo, né, mas enfim. E ele escreveu, né: ok, a verdadeira história foi assim: descobrimos réus trabalhando em um rancho privado vinculado à mãe do diretor dos centros penais. Depois do descobrimento, vocês anunciaram uma planta dessalinizadora. Enfim, você pode dizer algo sobre a operação para recuperar o Crook? E no caso, o Oscar Martínez se refere, né, a uma reportagem
que ele, o Carlos Martínez e Efraim Lemos publicaram nessa semana no El Faro sobre que o governo Bukele conspirou, né, com uma das lideranças do cartel Jalisco Nueva Generación para recapturar o chefe, né, da Mara Salvatrucha, que ao que tudo indica está escondido no México, né, sendo que o próprio El Faro havia também publicado uma reportagem no qual o governo facilitou a fuga, né, do líder da principal organização criminosa de El Salvador. Então ficou, né, essa troca aí de acusações entre o Bukele e um dos jornalistas do El Faro. Que também está na Costa Rica. E só para eu responder a provocação da Silvia antes dos comentários dela, bem, desde que o Bukele anulou o poder judiciário do país, né, quando um poder anula o outro, qual que é o nome disso? Né? Então, ele anulou de fato. Né? Eu já falei isso aqui. Você, nosso ouvinte, que eventualmente seja fã do Bukele, me diga como você sentiria se amanhã o Lula, numa canetada, afastasse todos os ministros do STF e nomeasse todos eles do zero. Né? E, enfim, é só para responder. Muito obrigada. Bueno, a gente segue na América Central, já que a Justiça da Guatemala proibiu deputados governistas de integrarem a diretoria do Congresso, né? Mais um capítulo aí na tumultuada posse do Bernardo Arévalo. Pois é, os deputados eleitos pelo Partido Semilha, na prática, estão sendo tratados como deputados independentes. Então, eles não podem integrar, né, as principais comissões da casa. Né? Não podem presidir comissões e não podem integrar a principal comissão, né, que é como se fosse a mesa diretora, né, da casa. Isso, lembrando, né, quando o Bernardo Arévalo ele foi empossado, né, inicialmente nós tivemos os candidatos do Partido Semilha de serem barrados de disputar a presidência da casa. Isso foi derrubado, Samuel Pérez foi eleito, depois a Corte Constitucional retirou isso, nós tivemos uma nova eleição e agora os deputados do Partido Semilha não poderão sequer fazer parte das principais comissões. Eles vão votar, basicamente. Ou nem isso? Eles vão poder votar, eles vão, vão ser deputados independentes, ou seja, na prática você desmantela o partido do presidente, claro, no legislativo. Não queria estar na pele do Arévalo. Bem, a gente segue na bacia caribenha, agora vamos para o Haiti, já que uma corte queniana declarou, né, como ilegal e inválida o envio das forças policiais para o país caribenho. Pois é, o juiz Enoch Chacha Inwita afirmou que qualquer decisão de um órgão de Estado de enviar policiais para o Haiti contraria a Constituição e as leis. Tá? Então ele estava vetando, né, essa questão. O governo queniano afirmou que vai recorrer da decisão. Né? A gente falou um pouco disso no ano passado, né? Lembrando, né, os Estados Unidos vão bancar uma missão policial liderada pelo Quênia, né, para ajudar na questão de segurança pública do Haiti, formada especialmente por policiais quenianos. Porém, a oposição, né, e nesse caso o judiciário, afirmam que isso contraria a Constituição do país, já que pela Constituição do país, para você ter o envio de tropas para o exterior, é necessário a aprovação no Congresso. E o governo queniano não quer submeter essa pauta ao Congresso por não ter a garantia de vitória. Né? No mínimo dos mínimos, o governo queniano teria que fazer alguma concessão para a oposição para negociar um voto no Congresso. Então, enfim, isso continua travado. Travado e retornado ao ponto zero, né? Exatamente, não mandaram ninguém, né? Lembrando que o Quênia concordou, né, se ofereceu, melhor dizendo, em meados de 2023, o plano foi aprovado em novembro e até agora nada. Bueno, Silvia, a gente encerra esse bloco com a sua indicação cultural. Antes de eu dar minha dica cultural da semana,
eu queria convidar todos a assistirem a transmissão pelo YouTube no canal do My News. O canal My News é um canal de YouTube, de jornalismo independente, e a gente tem coberto vários eventos latino-americanos com a participação de convidados especiais, e nessa semana a gente terá a participação do nosso querido Felipe Figueiredo, que vai debater aí os fatos do domingo, né? Uma votação da qual a gente já falou antes, mas cujo desenlace ninguém pode prever, se haverá manifestações ou não, o que isso significa para a América Latina. Essas questões a gente vai estar conversando com o Felipe no domingo no canal My News, no YouTube. E agora eu vou para a minha dica cultural. A dica cultural é o filme La Sociedad de la Nieve, que é baseado num drama real, numa tragédia que ocorreu nos anos 70, em que um avião com jogadores de rugby uruguaios para ir ao Chile disputar algumas partidas de rugby. Para isso eles têm que cruzar a Cordilheira dos Andes pelo lado argentino. Quer dizer, a passagem mais usada ali é pelo lado argentino, no momento em que a cordilheira dá uma baixada, né? Mas o fato é que o piloto se equivocou, o avião bateu, as pessoas houve 29 mortos imediatos, disso sobreviveram 19 sobreviventes e 17 chegaram a serem resgatados 72 dias vivendo temperaturas abaixo de zero, sem comida, sem remédios, sem antibióticos, e é uma grande reflexão sobre a vida, uma grande reflexão sobre a interação entre as pessoas, entre as classes, e é uma grande história latino-americana também. Vocês vão entender quando tiver a oportunidade de ver o filme, que deve ir ao Oscar, inclusive, eu recomendo bastante. Ele já é um dos candidatos a melhor filme internacional na atual edição dos prêmios da Academia.